Olá pessoal, então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre algo muito importante que já me pediram faz um tempo e eu estava fazendo outras atividades, aí montei, uma aula e aí resolvi compartilhar com vocês algumas questões bem importantes. São o quê? Pontos importantes na avaliação de artigos científicos, para quem pretende ser avaliador ou avaliadora de artigos em periódicos e também para você que vai submeter artigos em periódicos também ficar de olho em algumas questões, certo? Primeiro, não deve haver conflitos de interesse. Então, se você, por exemplo, trabalha na instituição X, não é, e recebe um artigo da sua mesma instituição, o mesmo departamento, às vezes pode acontecer, é raro de acontecer, mas pode ser que aconteça, isso é um conflito de interesse. Então, você precisa dizer que não, né? Claro que os editores, as editoras tentam diversificar as pessoas que avaliam, porém, é importante, caso você identifique que haja conflito de interesse, você então proceda da melhor forma possível, certo? Segundo ponto, não use artigos que você avalia. Como assim? Se você quer ser avaliador ou avaliadora, parecerista, você recebe os artigos em primeira mão, né? Claro, sem as identificações, etc., para não termos conflitos de interesse. Mas, quando você recebe, você já está vendo que vai ser publicado, provavelmente ou não, dentro daquele periódico. E aí, às vezes, tem alguma coisa que você está trabalhando naquilo, ou aquele artigo está muito bacana e você já quer usar. Então, não. Já começa daí, não use. Por quê? Porque você não sabe quando vai ser publicado a edição, né? Raras revistas têm um cronograma que conseguem seguir à risca. Muitas revistas às vezes demoram, prorrogam, ou aquele artigo ficou para uma outra edição porque o número de artigos para aquela edição já está esgotado, certo? Então, o que eu faço? Avalio o artigo, gostei do artigo. Ah, que legal, gostei. Eu guardo ele até finalizar o processo de avaliação, depois deleto. Aí você vai dizer, deleta, mas se o artigo é bom. Sim, deleto. Por quê? Porque eu não sei quando ele vai ser publicado e eu não tenho a identificação para citar o artigo, certo? E se o artigo é bom e as revistas, né, que eu sou avaliador, elas estão nas bases de dados, quando eu for fazer alguma coleta, receberei esse artigo, né, coleta nas bases de dados, receberei esse artigo e normalmente quando você é avaliador ou avaliadora da revista, eles também te avisam quando publicam uma nova edição e você pode voltar lá e ver se tem algum artigo interessante nas novas edições, certo? Depois, CEP, quando necessário. O que é o CEP? Comitê de Ética em Pesquisa. Também temos o Comitê de Ética em Pesquisa com animais. Ok? Bom, mas aqui especificamente, como eu trabalho com pesquisa nas ciências humanas e sociais, né, a gente vai falar sobre o CEP. Então, o Comitê de Ética em Pesquisa, depois, se for o caso, dá para fazer um vídeo especificamente sobre isso, vocês podem deixar aqui no comentário, a gente pode ler toda a resolução lá de 2016, mas o CEP, então, ele vai auxiliar. E, dependendo do tipo de pesquisa, é necessário que tenha o parecer do CEP. E por que quando necessário, não é mesmo? Porque, por exemplo, uma pesquisa de revisão bibliográfica, né, uma pesquisa documental, não precisa de CEP, ok? Mas uma pesquisa, por exemplo, com um grupo focal, tá? Com entrevista em profundidade, essas o CEP já se faz muito necessário, ok? Então também varia. E se você identificar pela metodologia que vai fazer uma pesquisa com seres humanos, é muito importante que você consiga identificar o CEP ali ou também todas as características que envolvam um relato de experiência, né? Que alguns relatos de experiência não precisam passar pelo CEP exatamente pela característica própria do relato de experiência, que inclui não identificar o grupo da onde aconteceu a situação. Depois,
parecerista não orienta. Aí assim, como assim parecerista não orienta? Muito simples. Você não é o orientador ou a orientadora da pessoa que mandou o artigo para você, tá? Então, o que isso significa? Às vezes a gente recebe artigos que têm muito potencial, que são assim, ó, muito bacanas. Porém, você não sabe quem são as pessoas que escreveram aquele artigo, né? A princípio não é para saber. Então, você não pode orientar essas pessoas, né? De dizer assim, ó, faz assim, olha só que sabe esse caminho. Você coloca no seu parecer, mas você não vai ter um retorno sobre isso. Então, às vezes é difícil lidar com essa sensação. Se você já passou por isso, deixa aqui nos comentários para eu saber. Porque eu já passei por situações assim, tipo, o artigo era muito bom, mas né, não tinha muito o que eu fazer além de mandar o parecer descrevendo bem o que precisava melhorar. As pessoas fizeram? Não sei. Né? Ah, ao mesmo tempo que ah, você não, a princípio, não recebe devolutivas sobre, né? Por causa da questão de tempo, por causa da questão da editoração, você não fica recebendo devolutivas de eles fizeram, eles não fizeram, volte, retorne, né? Então, por isso que não é a pessoa que orienta, ok? Depois, faça pareceres construtivos. Parece óbvio falar isso, não é mesmo? Mas às vezes, quando a gente está começando, né, e digo isso porque também era uma pessoa muito objetiva, não que eu deixei de ser, mas era muito de apontar os erros, né, assim, aqui tem uma questão metodológica, aqui essa frase não está bem construída, aqui você pode melhorar porque não está legal. E não apontava as coisas bacanas, às vezes tem matemática bacana, tem um objetivo bem construído, mas não executou bem, né? E isso pode acontecer. Mas pontuar as qualidades do artigo também é interessante, tá? Por isso, então, faça pareceres construtivos. Depois, cuide os prazos. Essa é a questão assim, ó, muito difícil. Por quê? Ao mesmo tempo, quando você envia um artigo, você fica naquela expectativa, quando você recebe um artigo para avaliar, você tem alguns prazos a seguir. E nós sabemos que a gente não recebe, né? Para quem não sabia, vos digo agora, parecerista não costuma receber além de uma declaração que foi parecerista, tá? Então a gente não recebe para isso. Então a gente faz várias coisas, né? Então a gente trabalha, a gente faz as nossas pesquisas e aí tem um tempo para fazer, né, essa avaliação de outros artigos. E às vezes a gente se perde nesses tempos. Porque algumas pessoas colocam fazer o parecer no fim da sua lista de atividades. Eu terminei tudo, agora eu vou fazer o parecer. Eu, por exemplo, quando recebo para fazer um parecer, eu tiro um turno para ver o artigo, para começar a fazer, né? E aí eu passo aquele turno ali fazendo e vejo se vou precisar continuar ou não, né? Às vezes tem artigos que eu consigo fazer nesse meu planejamento, tem artigos que precisam de mais tempo e às vezes é um dia, dois, três trabalhando naquele artigo, tá? Não porque eu digo, então é tanto trabalho assim, não. Às vezes você começa, olha, faz, e aí você para assimilar aquilo, olha de novo, vê, e aí continua, tá? Então, é a forma de cada pessoa trabalhar, ok? Eu me organizo desse jeito para colocar a avaliação, né, em periódicos dentro dessa minha rotina quando eu recebo algum convite, ok? Então, cuidem os prazos, porque do mesmo jeito que você pode ser uma pessoa ansiosa para receber o resultado, né, dos seus artigos quando você encaminha para uma revista, as pessoas que escreveram um artigo que você recebeu para avaliar também estão ansiosas e a equipe editorial da revista só consegue avançar no envio dos pareceres quando recebe todos os pareceres, né, de quem foi solicitada a avaliação. E por fim, quem decide é a equipe editorial. Por que eu estou falando isso? De novo, vou falar assim, é óbvio, vai aparecer aqui nos comentários, é óbvio isso, como você está falando isso.
Eu sei que pode parecer, né? Mas assim, às vezes você faz um parecer para um artigo e você diz assim, não gostei desse artigo porque ele tem isso, tem isso, tem isso, e não dá para passar. E de repente você vê que esse artigo foi aprovado. E aí você fica, a equipe editorial não respeitou o meu parecer. E não é isso, não é mesmo? A equipe editorial tem processos, ok? E um dos processos mais comuns é que a equipe editorial encaminha o artigo para duas pessoas fazerem o parecer. Se essas duas pessoas não concordam em aceitar ou rejeitar o artigo, ela manda para uma terceira pessoa. E esta terceira pessoa vai fazer seu parecer também, e aí a equipe editorial vai olhar esses três pareceres e fazer e decidir sobre aquele artigo, ok? Então, quem vai decidir, de fim ao cabo, se vai aceitar para publicação ou não, vai ser a equipe editorial, ok? Então, você concorda com essas dicas? Acha que tem mais alguma coisa que precisa ser falado sobre a questão de avaliação de artigos em periódicos? Deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal. E também nos acompanhe nas redes sociais lá no Facebook, certo? Tem todos os links aqui na descrição do vídeo. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!